Bom dia, irmãos. A mensagem desta manhã está em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 20. O título da mensagem é A Universalidade do Pecado. Diz assim a palavra de Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua de engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por termos a oportunidade de cultuar, de te louvar junto com os irmãos. Te pedimos que a tua palavra, Senhor, alcance nosso coração, transforme nossas vidas e produza, Senhor, aquilo que o Senhor quer produzir em nosso coração nesta manhã, Pai. Nos alimenta com ela, nos fortalece, nos encoraja, nos confronta também, e nós te pedimos que o teu Espírito aplique ela em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 1, do verso 18 desta epístola, apóstolo Paulo tem exposto o Evangelho de Deus e expondo por partes, e ele, a partir do verso 18 do capítulo 1, começa a falar das más notícias do Evangelho. As notícias de que todos são pecadores. Todos estão debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Até no verso 18 do capítulo 1, a própria palavra perversão, o termo ali faz referência à injustiça, literalmente é injustiça. E no capítulo 3, no verso 10, nós vemos que não há um justo. Esse é o grande tema desse bloco inteiro, desses 3 capítulos iniciais dessa epístola. Todos estão debaixo do pecado. Todos são pecadores. Todos estão com problemas diante de Deus. Sejam os gentios do capítulo 1, sejam os judeus do capítulo 2, todos estão debaixo do juízo de Deus. Todos estão na mira do Senhor por causa dos seus pecados. E o Senhor não vai deixar impune ninguém por causa dos seus pecados, porque Ele é justo, porque Ele é santo, e Ele vai, no dia vindouro, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Esse é o tema, esse é o fio da argumentação do apóstolo Paulo, mostrando que todos estão com problemas diante de Deus, sejam gentios, sejam judeus. E quando nós abrimos no capítulo 3 e vemos ali a inquietação dos próprios judeus, questionando Paulo, talvez achando que Paulo sofresse de alguma amnésia, né, e tivesse esquecido de que os judeus era o povo que Deus havia escolhido, e Paulo era judeu, né, sabia disso. O povo que Deus havia dado a lei, o culto, as promessas, as alianças, a glória, a legislação, os próprios oráculos, que é a revelação especial de Deus, né? E os judeus, talvez levantando essas críticas ao apóstolo Paulo, ele vai responder no início do capítulo 3, dizendo, sim, eu sei disso, vocês têm muitas vantagens, têm muitos privilégios, receberam muitos privilégios, né? Mas
Todos esses privilégios deveriam implicar em responsabilidades. E privilégio por privilégio não resolve o problema, né? É como aquela pessoa, aquele rapaz que teve a oportunidade de estudar numa boa escola, teve os melhores professores, tinha uma capacidade intelectual boa, poderia ter dado conta do recado muito facilmente, tinha dinheiro para merenda, tinha motorista particular, tinha tudo que precisava, os pais apoiando, mas chega no final do ano ele reprova, ele roda, né? Ele tinha muitos privilégios, mas não fez bom uso desses privilégios, foi irresponsável, né? Não correspondeu às expectativas dos seus pais, né? E desperdiçou todos esses privilégios e vantagens. Assim são esses judeus, e o problema deles é que quem tem mais privilégios, o juízo é maior. Eles tinham a revelação especial de Deus, diferente dos gentios que apenas tinham a revelação pela natureza, a revelação pela consciência, a norma da lei gravada no coração. Os judeus tinham mais privilégios e o juízo é inclusive maior, é mais severo para aqueles que tiveram mais privilégios. Esse trecho, então, é um trecho, mensagem pesada do Evangelho, mostrando que todos são pecadores, judeus, gentios, na verdade, a raça inteira, a humanidade inteira, de todas as épocas, todas as tribos, nações, todos estão debaixo do pecado. O pecado é o grande problema que o Senhor Jesus veio resolver. Nós temos que entender a gravidade da situação. Se nós não entendemos o que aconteceu lá atrás, na queda, o pecado entrou no mundo e sujeitou todos ao reino do pecado e da morte. Todos se tornaram injustos. Todos se tornaram merecedores da ira de Deus. Se nós não entendermos o que aconteceu lá atrás, nós não vamos conseguir entender, vamos ter muitas dificuldades de entender o Evangelho de Cristo, o que Cristo veio fazer nesse mundo. Não vamos entender a cruz, a graça, né? E o Evangelho em si. É preciso que nós compreendamos, né? A mensagem, a importância de entendermos que todos pecaram, todos estão com problemas diante de Deus. Nesse trecho todo, esses 3 primeiros capítulos também, é importante que nós entendamos que Paulo está citando atos, ações, né? Feitos do corpo. É pecado no plural, são as ações. Somente no capítulo 7 que ele vai falar sobre natureza pecaminosa, o pecado que reside em nós, o pecado por natureza, né? Mas aqui são os efeitos. Os efeitos, sim, dessa natureza caída, corrompida, os efeitos do pecado. E a ênfase de Paulo é que o nosso grande problema não é social, por mais que possa ter uma boa educação, boas famílias, bons valores, nosso problema não é social, nosso problema não é falta de oportunidades, né? Claro, oportunidades e o ambiente social bem ajustado ajudam, sim, mas o problema vem de dentro, vem do coração. O problema do ser humano é pecado, é o que vem de dentro, né? É do coração que procedem os maus desígnios. Jesus fala isso aos fariseus, Marcos no capítulo 7. E nesse trecho aqui, irmãos, vou dividir ele em 3 partes. No verso 9, Paulo faz uma declaração fundamental, a sua tese fundamental em todo esse trecho. Todos estão debaixo do pecado. Do verso 10 até o verso 18, o apóstolo então vai trazer uma sequência de provas, né, referências bíblicas, trechos, citações das Escrituras para mostrar, para evidenciar que todos estão debaixo do pecado. E no verso 19 e 20 são as suas considerações finais, suas últimas palavras com relação a tudo isso, né? No verso 9, nessa declaração fundamental do apóstolo, ele começa dizendo que se conclui, vejam, uma conclusão. Essa é a última sessão de todo esse trecho, de todo esse bloco. Ele vai então amarrar tudo e trazer o fechamento daquilo que ele já vem expondo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E ele vai dizer, não, de forma nenhuma, não tem vantagem nenhuma. Ninguém tem vantagem nenhuma. E aí talvez os irmãos estejam, mas como assim? No começo do capítulo 3 ele fala que os judeus têm vantagens, sim, muitas vantagens.
E agora diz que não tem vantagem nenhuma? Tem vantagem ou não tem? Na verdade, os judeus tiveram muitas vantagens, tiveram muitos privilégios lá no capítulo 3, verso 1, o culto, a lei, etc., as promessas, as alianças, o Messias era judeu, o Salvador, Cristo. Mas Paulo não está se referindo a isso. Ele está falando aqui sobre o dia vindouro, o dia do julgamento, o dia onde Deus vai derramar a sua ira. O judeu tem vantagem e privilégio? Não. Não adianta ali, ninguém vai ter imunidade parlamentar naquele dia. Cada um vai ter que se apresentar com as suas obras, com os seus feitos, com a sua vida, com o que fez por meio do corpo. Não tem privilégio nenhum, porque a partir do verso 9 aqui, essa vantagem faz referência ao julgamento. No julgamento ninguém vai ter uma carta trunfo na manga. Mas eu era judeu, eu era... Não resolve. Cada um vai ter que se apresentar com as suas obras diante do Senhor. A partir então do verso 10, Paulo vai trazer as evidências, as provas de que todos estão debaixo do pecado. No finalzinho do 9 ele já menciona que nós já temos demonstrado que todos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado. Ele está demonstrando o tempo todo. São 3 capítulos demonstrando que todos são merecedores do julgamento e do juízo de Deus. E a partir do verso 10 ao verso 18, nesse trecho, Paulo apresenta uma sequência de referências, de citações, trechos das Escrituras para mostrar a universalidade do pecado, como o pecado atingiu a raça como um todo, a humanidade por inteiro. Né? Paulo não está aqui, por mais que ele seja judeu, ele não está especificando, dizendo que agora eu estou me referindo aos judeus, ou agora aos gentios, não, agora é todo mundo. Todo mundo está no mesmo saco, né? Na mesma situação. Todos são pecadores. E é impressionante o volume, o quanto o apóstolo Paulo é saturado pela palavra de Deus. Verso 10, 11 e 12, citação do Salmo 14, do Salmo 53. Verso 13, citação do Salmo 5, verso 9. Verso 14, citação do Salmo 10, verso 7. Verso 15 e 17, a citação de Isaías 59, verso 7 e 8. Verso 18, a citação do Salmo 36, 1. Eis um homem saturado pela palavra de Deus, cheio da palavra de Deus na sua vida. Né? Talvez a gente poderia dizer aquilo que o Spurgeon disse do banho, né? Se a gente furasse ele, ia correr sangue biblino, né? Tomado, um homem saturado. Citando de memória, né? Se for comparar as referências, vai ver que elas estão meio desajustadas. Está vindo citando fluentemente, não muitas vezes literalmente, mas de memória. Marcando sim o significado, né? A essência da mensagem, talvez não literalmente, né? E o quadro que o apóstolo pinta aqui é o quadro do homem, né? Do homem em si e por si, o homem como ele é, sem a graça de Deus, o homem natural, o homem pelo seu coração. Paulo faz um retrato de alta definição, uma selfie do coração humano do lado de dentro. Né? Eu sei que a gente gosta de bater selfie e com o passar da idade vai diminuindo as selfies, né? Porque o dente vai caindo, vai desajustando um pouco, vai ter que usar os recursos do Photoshop, fazer uns ajustes. Mas eu posso dizer, pode bater selfie à vontade do lado de fora, porque se você visse como é que seria a selfie do lado de dentro, seria apavorante, desesperadora. Você se sentiria um Tom Cruise da vida, um galã de cinema, comparando com o que há no nosso coração, comparando com o que há dentro de nós. E esse trecho ainda, do verso 10 ao 18, a gente pode dividir em mais 3 partes. Mais 3 divisões. O verso 10 ao 12, Paulo faz uma avaliação geral de como é o homem,
em pecado. Do verso 13 ao 17, ele vai trazer uma avaliação já particular do pecado em ação, né? Manifestações de pecado em ação. E o verso 18 é uma conclusão, né? A causa de tudo, um resumo, né? Mais 3 divisões, não vamos perder nesses montes de divisões, né? São 3 divisões dentro da segunda parte daquela grande divisão no começo, né? E esse aqui é o maior trecho. E Paulo é muito lógico, no verso 10, ele apresenta 3 marcas do homem, né? Do homem sem a graça de Deus, o homem em seu estado real e verdadeiro por natureza, do homem pecador por natureza, e apresenta 3 marcas. A primeira é que ele não é justo. Verso 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há justo. Né? Ser justo é ser íntegro na conduta, no comportamento e também nos pensamentos. Ser justo é ser inculpável diante de Deus. E a gente sabe, não há justo. Ninguém conseguiu viver de maneira plena, cumprindo a vontade de Deus do começo ao fim, vivendo uma vida plenamente reta, cumprindo todas as ordenanças do Senhor, todos os preceitos do Senhor, andando nos caminhos do Senhor do começo ao fim, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como Paulo já no verso 9 já disse que todos estão debaixo do pecado, era mais do que natural que o verso 10 o não há justo já fosse muito claro. Se todos estão debaixo do pecado, é óbvio que não há justo. Injustiça, não há justo. Lembrando também lá do verso 1:18, né? Que a ira de Deus se revela contra todo o pecado, perversão dos homens, toda impiedade e perversão, e a palavra perversão é injustiça. E aqui Paulo fala que não há justo, né? Então a ira de Deus se revela contra a injustiça, a ira de Deus se revela contra todos aqueles que não têm justiça em si para apresentar diante do Senhor. Injustiça, e no verso 11, falta de entendimento. Não há quem entenda. A injustiça, como consequência, gera essa falta de entendimento. Não há sábio, né? Não há entendido, não há sábio. É claro que a gente não está se referindo, não é em termos humanos, em termos, né, da experiência humana, porque a gente sabe que existem muitos sábios aí na biologia, física, sábios em suas áreas. Isso seria até uma ingenuidade minha dizer que não há sábios também nessa área, né? É óbvio que não é isso, né? Mas que falta de entendimento, que falta de sabedoria é essa que Paulo está se referindo aqui? É falta de entendimento das realidades espirituais. Falta de entendimento da verdade de Deus, do caminho de Deus, né? É falta de entendimento nesse sentido. O homem por natureza, o homem pecador, o homem sem a graça de Deus, ele está destituído de entendimento espiritual. Quando Paulo fala lá em Coríntios 2:14, ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Elas são loucura, porque ele não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem entendimento das coisas espirituais. Não tem entendimento da verdade de Deus. Não há quem entenda. É verdade que existe ali, Paulo mesmo no Areópago, quando ele pregou lá para aqueles filósofos, né, os gregos, ele fala que o ser humano está tateando, buscando a Deus, tateando, né? E é o máximo que o homem natural em pecado consegue, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Há resquícios, né? Há resquícios da imagem de Deus no seu ser, e ele tateando. Ele tem consciência, né, da existência de Deus, sabe que existe Deus, não existe ateus. Ele tem consciência disso, mas esse conhecimento não o salva. É suficiente apenas para condená-los e saberem que estão abaixo do padrão e da vontade de Deus, né? Estão abaixo do prumo de Deus, mas esse conhecimento não salva,
não tem entendimento espiritual, não há justo, injustiça, não há quem entenda, e consequentemente, se não é justo e não entende, e veja que Paulo é bem lógico aqui, né? No verso 12, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Finalzinho do verso 11, não há quem busque a Deus. Buscar a Deus é esse desejo de conhecê-lo e de adorá-lo, conhecer a sua vontade, né? E viver para a sua glória, viver para o seu louvor, obedecer à vontade de Deus, né? Buscar a Deus é ter Deus acima de tudo, viver para a sua glória. É o nosso sole deu glória aqui, dos nossos 5 solas. Viver uma vida que reduz em louvor, glória e honra ao nosso Senhor, né? Ao nosso Deus. Buscar a Deus é ter esse propósito, é ter esse alvo. É adorar a Deus e viver, né? E ter Deus como o supremo fim da sua vida, como o supremo alvo da sua vida, como a sua finalidade máxima. E o homem natural por si só, ele não alcança, ele não atinge esse padrão de Deus, né? Não busca a Deus. Parece às vezes até um pouco estranho, né? Porque muita gente, mas eu conheço muita gente que nem é cristão, mas está buscando a Deus na sua espiritualidade, do seu jeito, né? Da sua maneira, nos seus caminhos, né? Está sempre lendo coisas espirituais, coisas referentes né? Alguma espiritualidade aí, alguma religiosidade que for, né? Mas a verdade é que essas pessoas não buscam a Deus verdadeiramente, porque buscar a Deus verdadeiramente implica em buscar a sua glória como fim supremo para a sua vida, né? Não é uma busca por Deus, né? da maneira como que Deus requer, né? Consequentemente, no verso 12, por serem injustos, faltar entendimento e não buscarem a Deus, o resultado, eles se extraviaram. Eles se extraviaram, se perderam, né? E a pergunta é: se perderam do quê? Se perderam no caminho de Deus, se perderam da vontade de Deus, um texto que o Léo leu, né? Foram por um caminho largo que conduz à perdição e não pelo caminho estreito que conduz à salvação. Perderam o rumo, perderam o foco, se desviaram do caminho, né? Completamente, se extraviaram como ovelhas perdidas, não sabem para onde vão, não sabem para, né? Estão completamente perdidos. E muita gente, você percebe, por mais que seja pessoas às vezes de sucesso, bem resolvidas na sua vida, você vê que parece que elas estão de certa forma perdidos, né? Um casamento atrás do outro, não sabe mais, comprando às vezes patrimônio atabalhoadamente, desnecessariamente, não sabe nem o que faz com aquilo. E a vida, por mais que às vezes do lado de fora pareça um sucesso, totalmente atrapalhada, totalmente sem direção, e o homem natural, o homem sem a graça de Deus é totalmente perdido nos seus caminhos, está extraviado, perdido. Se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, né? Inútil aqui é uma palavra que antigamente era usada para se referir ao leite azedo, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo, essa turma se extraviou, está perdida e está azedada, azedou, não dá mais para tomar um Nescauzinho, não dá mais para... Azedou, a humanidade azedou, né? A humanidade perdeu o propósito, perdeu a finalidade, perdeu o sentido pelo qual Deus criou, e Deus criou o homem para a glória dele, e essa finalidade está perdida completamente, porque o homem vive para si, para os seus próprios desejos, caminhos, vontades. Assim é o homem sem a graça de Deus, não sabe o que faz da vida. Torce para que não exista nada depois da morte, né? Porque pelo menos vai acabar de uma vez para todo mundo, né? É a esperança de alguém que não tem esperança nenhuma, na verdade. E assim, no final do verso 12, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. De novo, mas como assim? Eu vejo tanta gente fazendo bem, o camarada nem conhece a Deus. Estão fazendo bem para tudo quanto é lado, obras de caridade, ajudando. Mas como assim não há quem faça o bem? Eu vejo muita gente fazendo bem e nem é cristão, né? Mas, irmãos, se nós entendermos que
o, o bem é a própria expressão da misericórdia e graça de Deus. Até mesmo quando uma pessoa que não conhece a Deus faz o bem, nós temos que ver ali não a pessoa em si, né? Não o pecador em si fazendo bem, mas a gente tem que ver a graça e a misericórdia de Deus. Não permitindo, ou de certa forma, permitindo que pessoas más expressem gestos de certa forma, misericordiosos, que expressem algum bem. Isso ali é a graça de Deus, né? É a misericórdia de Deus na vida dos pecadores, daqueles que não conhecem a Deus. Quando a gente vê alguém fazendo bem, a gente não tem que dizer, olha, eu quero ser que nem ele. Não, tem que dizer como o nosso Deus é bom, que permite, às vezes, pessoas que não conhecem expressarem gestos de amor, né? Parciais, porque nunca é pleno esse bem, né? Esse bem não é puro, né? Um bem corrompido, carregado de egoísmo, muitas vezes agradando a si mesmos, né? Quantos que não estão fazendo o bem para aliviar uma consciência culpada, tentando reparar um monte de besteira que fez no passado, aliviar uma consciência totalmente atormentada, atordoada, né? Como dizia, e essa frase eu lembro do Russell Shedd, um irmão que já faleceu, ele sempre dizia, e repetia muito, é uma frase meio clichê dele, ele dizia que se há algum bem em mim, né, se há algum bem, se eu vejo algum bem, é a misericórdia, é a graça e bondade de Deus se manifestando. Mas se existe o mal, e eu vejo o mal em mim, e o mal em qualquer parte, isso é nosso. Isso é especialidade da casa, né? Isso é produção humana de pecadores em seus pecados, né? Porque a própria bondade e o próprio bem tem a ver com fazer as coisas para a glória de Deus, e o homem natural não faz as coisas para a glória de Deus. O seu próprio bem não redunda em louvor a Deus, não glorifica a Deus. Na verdade, o homem natural nem pensa em Deus. Como isso pode ser um bem, né? Na segunda parte desse bloco aqui, do verso 13 ao verso 17, aí Paulo começa a fazer uma avaliação particular do pecado em ação. E ele vai pintar esse quadro, que na verdade nada mais é do que um espelho da nossa alma, do nosso coração. É um quadro geral da humanidade, e aqui é para todos, tá? Todo mundo está no pacote, todo mundo está incluído. Ah, mas eu sou crente, então meu coração é bom. Sim, coração regenerado. A gente viu aqui no capítulo 2, um coração circuncidado, novo coração, mas você ainda é pecador. Um pecador justificado, tornado justo pela graça de Deus, sim. Um pecador arrependido, porque o Senhor te levou ao arrependimento, sim, né? Mas o nosso corpício aqui ainda guarda a redenção, é um corpo caído, né? Não queira testar o pior que há no seu coração. Do coração procedem fontes, jorram, né? Iniquidades, do coração que procedem maus desígnios, né? Por isso que um dos princípios do Evangelho é a mortificação, fazer morrer a natureza terrena, fazer morrer os feitos do corpo, viver na dependência de Deus. Nosso coração não confie nele, não dê ouvidos para ele, né? Nosso coração não é confiável, né? Por causa do estrago do pecado, e somente na glorificação a presença do pecado vai ser destruída, vai ser arrancada, e aí sim nós não vamos desejar o mal. Mas enquanto nós estivermos em natura aqui, nessa vida terrena, ainda que sejamos libertos do poder, da culpa e da condenação do pecado, a presença do pecado reside em nós, e nós não podemos viver de qualquer jeito, né? Versos 13 ao 17, segurem na poltrona. Paulo vai usar cenas horripilantes, censura aqui. A partir do verso 13, Paulo vai mencionar o pecado em ação na vida do ser humano. Vai começar, é interessante isso, ele vai falar uma sequência de pecados relacionados à fala. O pecado nas palavras. Tem garganta, língua, boca, lábios, é quase que uma
Estava até pensando nisso, né? Bobagem na mente. Otorrinolaringopecaminosidade, né? Isso aqui é um negócio impressionante. Eu estava pensando de bobeira, mas achei legal compartilhar. Começa com a garganta. A garganta deles, do homem natural, sem a graça de Deus, do homem pecado, da humanidade caída, a garganta deles é sepulcro aberto. Sepulcro aberto. É uma imagem repulsiva, né? E eu também lembro da minha adolescência, devia ter uns 12, 13 anos, eu tinha um amigo que morava perto da minha casa, estava sempre na minha casa, né? A gente estava sempre fazendo as mesmas coisas juntos, mas num determinado momento da vida desse meu colega, ele cismou de ser gótico. Começou a andar de preto, né? E como eu era muito amigo e tem que acompanhar um amigo, né, para não ficar meio ilhado, isolado, e eu comecei a acompanhar ele, se vestiu de preto na medida do possível, né? Eu começava a visitar, perambular pelo cemitério, eu morava pertinho do cemitério, facilitava o serviço, né? E a gente passeava ali para aquelas tumbas, às vezes de tarde, né? Via ali os mausoléus e tal, né? Não naquele cemitério bonito que tem ali perto do João, né? Era o cemitério daquele antigão, cheio de labirinto e tal, aquela coisa, né? E eu me lembro um dia inesquecível, que eu fui passando por um trecho, eu e esse meu colega, das nossas aventuras, empolgados de agora nós somos góticos, né? E passamos, tinha uns coveiros ali, uma determinada tumba, tiraram aí um caixão, né? A cova estava aberta ali, né? E aí a gente vai se aproximando, daí sepulcro aberto, um cheiro ruim, e quando eu olho para dentro daquele caixão, não vou nem descrever muito, mas eu vi ali um corpo, né? Já passado, bem passado, tinha uma cabeleira comprida e estado de putrefação. Resumindo, eu fiquei muitos dias aí, perdi sono, não conseguia mais dormir de luz apagada, do banheiro tinha dificuldade, não queria mais nem no banheiro para não ficar sozinho no banheiro. A cena foi repugnante, foi um negócio degradante para mim, me impactou demais, talvez seja a cena mais forte que eu já vi nesses últimos tempos, e ultimamente eu passei por umas difíceis aí, mas essa mexeu muito comigo, né? Claro, não precisa nem dizer que a minha carreira como gótico acabou nesse mesmo dia, né? Mas essa imagem de um sepulcro aberto, irmãos, eu acho que aqui Paulo não podia ter usado uma imagem mais assustadora, mais degradante, né? Mais repugnante, né? Repulsiva. E ele fala isso se referindo à garganta. Como existe o mal passando pela garganta, lugar onde estão as cordas vocais, né? Uma imagem extremamente forte. E no verso 13, ainda na mesma tocada, os pecados da fala, nas palavras, ele fala que com a língua urdem engano. Só que diferente do sepulcro aberto, com a língua urdem engano, a imagem aqui, a ideia aqui é contrária à ideia de um sepulcro aberto. A imagem aqui é uma imagem mais adocicada. A ideia é de uma língua que fascina o ouvinte. A língua bajuladora, né? Uma língua que vem massageando o ego, e talvez você esteja lembrando talvez daqueles jantares, daquelas festas, todo mundo bonito, bem vestido, né? Todo mundo sorrindo, né? Cumprimentando, mas é só o camarada das costas e ele se torna o assunto da conversa, né? É uma língua que urde engano. E como isso é uma marca do coração caído, muitas vezes manifestando prazer em encontrar pessoas, mas no fundo gostariam de não tê-las visto. E é só sair muitas vezes o mal já começa a atuar. Como esse pecado da língua, ele expressa muito da maldade que vem do nosso coração, né? Ele sinaliza muito do que há no coração do homem caído, do homem pecador. E se a gente quiser
ter um quadro muito claro, vá nas redes sociais aí, as mídias, os jornais. Antigamente tinha muito, né, a seção de fofocas. Agora, como existe um gosto e um prazer da alma humana para denegrir imagens. Como é difícil elogiar uma pessoa que está ausente. Como é fácil falar mal. Vem que vem jorrando, vem com tudo, né? A série entrando assim no nosso coração. Vem lavando a Bahia, como falava os manezinhos lá nos pescadores. Vem com tudo, como um vulcão em erupção. Como é fácil falar mal das pessoas, principalmente se elas estão ausentes, né? Com a língua urdem enganos. E no verso, ainda no final do verso 13, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha como Paulo insiste, agora os lábios peçonhentos, veneno de víbora, né? As víboras, elas têm uma, né, tem biólogo aqui, mas depois me corrijam, tem uma bolsinha de veneno presa bem na beisola, e quando ela pica a vítima, a presa dela, pressiona ali essa bolsa e esguincha o veneno bem na ferida, né? Língua venenosa, né? A língua, na Bíblia isso é retratado, Tiago 3 gasta um capítulo inteiro para falar sobre isso, a língua lisonjeira, né? E também não precisa ir muito longe para a gente ver o quanto que as mentes dos jovens são envenenadas, a imaginação deles é envenenadas pelas conversas. Conversas suaves, conversas envenenadas. Como é fácil levar os jovens, muitos, né, sendo seduzidos, entrando, sim, no mundo do crime, entrando numa vida de entorpecentes, das drogas, do vício, do sexo livre, né? Como são engambelados, né? Como são seduzidos. Muito forte, isso se manifesta de maneira muito explícita na nossa sociedade, principalmente na universidade, mais especialmente ainda na turma das humanas. Mas como o mal vem de maneira muito sorrateira, muito peçonhenta mesmo, como Paulo registra aqui. Mas não podemos ignorar também como esse veneno, né, que vem escorrendo às vezes, né, ele alcança também, e alcança muito forte mesmo, as igrejas evangélicas, né? A gente não pode ignorar que esse veneno vem com ensino falso, né? Com um falso evangelho sem cruz, o evangelho que vai te seduzindo com todos os benefícios, geralmente terrenos, de curas, de prosperidades materiais, coisas que o evangelho da cruz e Cristo nunca prometeu, né? Como o apóstolo Paulo aqui, quantas vezes ele não foi atacado por ter pregado o evangelho duro, o evangelho pesado? Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus, né? A mensagem do evangelho é dura. Olha João Batista, olha os irmãos aqui, os apóstolos aqui todos, dos 12, 11 foram mártires, né? Paulo vai dizer para Timóteo que os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas agora, se você quer deixar a vida me levar, a vida te levar, facilita, seja um relativista, né? Não tem nada certo, não tem nada errado. O importante é sermos humildes. O importante é estarmos aí todos juntos, unidos. Somos um, né? Não pensa uma salada aí. O importante é estarmos no amor, e vão relativizando a própria mensagem, né? Em nome do amor, né? Como o evangelho é relativizado, como a cruz é depreciada, como a cruz é jogada para escanteio, literalmente, né? Vem por falsos ensinos. E por último aqui, verso 14, a boca cheia de maldição e de amargura, né? Quanta maldição, quanta amargura, quanto ódio, né? Principalmente quando as coisas vão errar, quando o nosso coração é pronto para reclamar, pronto para murmurar, às vezes por coisas tão desprezantes, coisas tão medíocres, né? A própria esposa do Jó, lembram, né? Amaldiçoa teu Deus e morre, né? Depois que ele teve problemas, e amaldiçoa teu Deus e morre. E por aí vai, verso 15.
outros pecados em ação, pecados por atos aqui, pés velozes para derramar sangue. É o ódio no coração, como é fácil odiar. Olha o nosso trânsito, como vem. É uma rateadinha de uma irmã, de qualquer um, né? Já vem aquela, não perdoa, que você tem criança no carro, né? É um desespero, né? É um negócio, é fácil. Amar é difícil. Agora, para odiar, vem fácil, é impressionante. O coração humano, e exemplos não faltam, irmão. Pensa nos casamentos, a quantidade de divórcios, né? Não, e divórcios a ponto de ficaram casados por algum tempo, por anos, e um não consegue mais olhar para o outro. É uma coisa brutal, mas como? Como podem se odiar tanto? Coisas assim. Exemplos não faltam. A amostragem aqui, né, não falta. Nos seus caminhos, verso 16, a destruição e miséria. E aquele irmão, Dr. Martin Lloyd Jones, ele comenta que essa é uma descrição perfeita da história humana. Né? Essa destruição e miséria é uma descrição perfeita da história. Olhem as guerras. Olhem, né, o quanto nós nos tornamos ridículos nas guerras, orgulhando-se da nossa miséria, nações se engrandecendo por, né, e regozijando-se por ver inimigos mortos, né? Na guerra todo mundo perde feio, a destruição é uma miséria. Não existe vencedor em guerras, na destruição e na miséria que as guerras provocam. Pensa na Segunda Guerra Mundial, as câmaras de gás, milhões de mortes, não tem nem ideia do que é isso, né? Não precisa ir longe, a gente teve a nossa Guerra do Paraguai aqui, vai um pouco mais para o sul, o massacre de Imaruí, do Garibaldi, que a gente gosta tanto lá, né? O massacre acabou com Imaruí, deixou meia dúzia de gato pingado na cidade porque não abraçou a revolução, a República Juliana que estava sendo... Acabou com os imperialistas de Imaruí, lagunenses que estavam fugindo. Olha quanta miséria! E por aí vai. As próprias guerras religiosas, se nós puxarmos ainda. E no verso 17, desconheceram o caminho da paz. E desconhecer o caminho da paz é a mesma coisa dito ao contrário, né? Porque se eles não conhecem a destruição, se eles conhecem a destruição e miséria, é porque desconhecem o caminho da paz. E assim no verso 18, um resumo: não há temor de Deus diante de seus olhos. É uma síntese. Não há temor de Deus. É a causa de tudo. Falta de temor a Deus. Falta de reverência a Deus. Não reconhecem a Deus. Não há temor. É a causa de todo mal. É a causa de todo pecado e desordem humana. E a última parte, versos 19 e 20, irmãos, as últimas palavras de Paulo a respeito do pecado. É um resumo do bloco, que Paulo começou desde o capítulo 1. Esses versos aqui são cruciais para entender o que está vindo depois, porque Paulo pintou o problema, é o diagnóstico. O problema é esse. A solução vem a partir do verso 21, a gente não vai chegar na solução, mas a gente tem que tocar nela, porque senão não tinha sentido nenhum só trazer condenação sem esperança nenhuma, e a nossa esperança é em Jesus Cristo, como a gente sabe, né? Paulo diz no verso 19, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, eu disse para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, e visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. A lei aqui pode ser assim, uma referência a todo o Antigo Testamento, né? Mais especificamente, os 10 mandamentos têm produzem muito clara e imediata essa amostra do nosso coração, né? Basta testar pelos 10 mandamentos, a gente vai ver que não obedece nenhum, né? Somos condenados por todos os 10 mandamentos. Mas Paulo, na verdade, o ponto dele é mostrar que a própria lei, e a lei não tem o propósito de salvar ninguém, ela é como um espelho que revela o nosso coração, que mostra quem nós somos. O Evangelho salva. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Morreu e ressuscitou pelos nossos pecados na cruz. Aquele que crê, recebe a sua justiça. Mas a lei mostra quem nós somos. E ela tem um papel importante, inclusive, nesse processo todo. Né? Ela mostra que nós precisamos de um Salvador. Né? Tudo que a lei diz, ela tem um propósito. 2, ela diz para que se cale toda a boca. Todo mundo deve silenciar. Fechar a boca. Parar de se desculpar. Parar de querer se defender.
É para todo mundo ver que é pecador e diante de Deus não temos que nos justificar, não temos que dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço isso. Não merecemos nada, merecemos a condenação. A lei é para que nós calemos a boca, para que nós silenciemos. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O primeiro objetivo é esse: fazer todo mundo ficar calado, né? E o segundo objetivo é mostrar que todos estão condenados, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todo mundo veja, você é culpado. Ah, mas eu fiz o bem, pouco importa se fez o bem uma outra vez, né? Você é culpado. Uma só quebra, de um só ponto da lei te faz culpado de toda a lei, né? Somos culpados. E a palavra que Paulo usa aqui para culpado é uma palavra que ele vai usar apenas uma vez no Novo Testamento. É uma palavra jurídica, é uma palavra que era usada nos tribunais, nas ações legais. E a ideia que ele está apontando aqui é a humanidade toda. Cada um de nós chegamos no momento, né, nosso julgamento, processo ali diante do tribunal de Deus, e nos é dada a oportunidade de nos defender. Mas diante do peso das provas, do pecado que nós temos ao longo da nossa trajetória, o peso da culpa, a consciência de estarmos condenados debaixo do juízo e da ira de Deus, o que acontece? Todos silenciam. Não ousamos se defender. Quem se defende é porque não entendeu o Evangelho. Quem quer se desculpar diante de Deus é porque não compreendeu a mensagem do Evangelho, não compreendeu ainda o que Paulo está tentando nos ensinar aqui. A graça de Deus, a lei e todos os nossos pecados têm que nos levar a nos silenciar, nos calar diante de Deus e a confiar somente em Jesus. E eu queria concluir mencionando, eu não posso, claro, terminar dessa forma, todo mundo diante do tribunal, sob condenação, porque o nosso Senhor já providenciou uma justiça que nós não temos, que o pecador não tem. Se você nunca não conhece a Cristo Jesus, se você não é um cristão, se você não recebeu o Evangelho, o quadro é esse, é terrível. Por natureza, esse é o teu coração. Não é menos que isso, é um quadro da humanidade. O diagnóstico é esse. O problema é sério, há muitos pecados, você é culpado, legalmente está com problema, merece a condenação, a ira, o juízo de Deus. Esse é o quadro que Paulo pinta aqui, trazendo provas e mostrando isso. Mas Deus providenciou uma justiça por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o justo, ele não tinha pecado, ele se fez pecado, viveu a sua vida plena de obediência, do começo ao fim, se tornando justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ninguém por natureza tem justiça própria, todos são injustos e pecadores, mas basta você confiar e crer que Jesus morreu, que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para te dar uma nova vida. Você se apropria da justiça que Cristo tem. Cristo, o Espírito mesmo, deposita na sua vida a sua graça, essa justiça. A justiça dele é depositada, é creditada na nossa conta. Somos culpados, somos pecadores, mas ele acredita a justiça dele em nós. E por causa disso nós agora podemos nos apresentar diante de Deus. Porque nós não carregamos a nossa injustiça. Nós apresentamos diante de Deus com a justiça do Filho. E como o Pai ama o Filho. Confie em Jesus, crê em Jesus. Arrependa dos seus pecados, bata no peito, que nem aquele publicano que batia no peito e clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Confie em Jesus de todo o seu coração, ame Ele. E viva uma vida inteira demonstrando amor por Ele. E a mensagem para nós, que já cremos no Evangelho, já temos ouvido da graça de Deus do Evangelho de Cristo, que sejamos humildes. Não existe ninguém mais pecador e menos pecador do que ninguém, estamos na mesma situação. Todos são pecadores, se não for a graça de Deus, estamos perdidos. Ninguém tem o direito de olhar para o outro de cima para baixo, porque nós todos estamos nivelados por baixo, porque somos pecadores. O Evangelho tem que nos gerar um coração humilde, um coração quebrantado, nos humilhando diante de nosso Deus. Que a nossa vida possa ser uma vida de mortificação, fazendo morrer os feitos do nosso corpo, vivendo uma vida de santificação. Cada dia possamos desistir de falar e de se auto-justificar e viemos cada vez mais confiar mais e mais na graça do Senhor Jesus. Na verdade, desistir de falar e de se defender
e ser tomado pela palavra de Deus. Olha como Paulo era saturado da palavra de Deus, que a nossa boca seja cheia da palavra de Deus também, que a nossa vida seja cheia da graça de Deus, do evangelho de Cristo, né? E tudo isso, Paulo diz, não é para nós olharmos, agora estamos perdidos, e ele quer nos mostrar que nós estamos abaixo do padrão, que nós não amamos a Deus, que nós não amamos o próximo, porque vocês vejam, esses pecados todos estão relacionados com o próximo, derramar o sangue, e a lisonja, e o engano, com a língua ordinha, tudo isso está relacionado, tem implicações na vida do outro. Devemos amar a Deus e amar o próximo, e confiar no Senhor, e buscar a graça de Deus, vivendo uma vida de santificação. E sempre lembrando daquilo que Cristo, daquilo que o pecado fez lá atrás, mas também da graça que o Senhor Jesus nos deu, da sua salvação, da sua misericórdia, da sua tão grande salvação. E quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais meditarmos nos atributos de Deus, no ser e nas perfeições do nosso Deus, mais e mais vamos nos ver como pecadores, mais e mais vamos ver a necessidade que nós temos de depender de Deus, mais e mais nós vamos desistir de confiar no nosso coração, no nosso taco, nas nossas habilidades. Nós vamos confiar cada vez mais no Senhor, andar mais e mais em dependência do Senhor, porque o Senhor vai nos revelando o nosso coração, mostrando o nosso coração, né? Quando eu era um pouquinho mais novo na fé, eu imaginava que eu ia buscar a Deus e aos poucos ia dar um momento que eu ia ser arrebatado, andar em espírito, meio que vagando, né? Não é bem assim que o Senhor faz. O Senhor vai te mostrando que você é pecador, que você precisa se humilhar, que você precisa se arrepender, que você não é melhor que ninguém, que você precisa depender da graça de Deus. Ele vai te mostrando como é seu coração, e você vai ficando apavorado com cada vez mais com a feiura que está no seu coração. Mas o que acontece? Você começa a andar em dependência. Você começa a depender somente do Senhor. Você chega ao ponto de dizer, Senhor, eu não vou dar um passo se a tua graça não for comigo. Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu quero confiar somente em Ti. Não deixa eu ir na minha força, no meu braço, na minha capacidade, porque eu sei quem eu sou. E assim nosso coração aprende a confiar no Senhor, aprende a depender somente do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela Tua graça, pela Tua bondade, por tão grande salvação, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha nos gerar um coração quebrantado. Leva-nos ao quebrantamento, Senhor. Uma vida de humildade, uma vida se humilhando diante do Senhor a cada dia. Só o Senhor deve ser exaltado. Só o Senhor deve receber glória. O Senhor deve ser o fim supremo da nossa vida, e faça com que a Tua igreja e cada um de nós possamos viver mais e mais para o Teu inteiro agrado, para o Teu louvor, para que somente o Teu nome seja exaltado e engrandecido. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.